Olá a todos, sou Ansel Lankman, engenheiro civil e perito especializado em condomínios. No nosso assunto de hoje, vamos falar sobre colocação de antenas em lajes de cobertura. Trata-se de um assunto sugerido por um dos nossos internautas e que vamos abordar hoje no nosso programa. A principal questão com relação à colocação de antenas, hastes ou qualquer outro equipamento em cima da laje é a execução de bases próprias de alvenaria sobre a laje, sobre a camada de proteção mecânica, para que esses equipamentos nunca estejam fixos diretamente sobre a laje. Na primeira foto vocês conseguem ver uma laje muito bem organizada, com bases próprias onde estão presas as hastes do para-raio, as antenas, a luz piloto, enfim, todos os equipamentos que estão em cima da laje. Essa é a maneira correta, inclusive com relação aos tirantes, são aqueles cabos de extensão que ajudam a fixação desses equipamentos todos. Os tirantes também são colocados sobre bases como as bases do equipamento principal. Por outro lado, na segunda foto, temos uma laje muito desorganizada, onde tanto a haste quanto os tirantes estão parafusados em cima da própria laje. Isso é chamar problemas, não é a maneira correta de você resolver esse tipo de problema. Agora, a dica maior que eu vou dar para vocês é a seguinte: você pode ter na tua laje as coisas muito bem instaladas, que vêm até de fábrica, vêm até da construtora. Só que com o passar do ano, uma série de empresas diferentes vão trabalhar em cima da laje. São as equipes das TV a cabo, são equipes de celulares, equipes as mais diversas possíveis, manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E esse tipo de atuação em cima da laje tem que ser muito bem controlado. O que então você, síndico, deve atentar para minimizar a chance de ter problemas? Primeiro, acompanhando esses prestadores de serviço no seu trabalho. Coloque um funcionário de confiança seu acompanhando ele, tá? Para que ele não perfure a laje diretamente, não coloque equipamentos diretamente sobre ela, use sempre as tais das bases. Se não houver bases suficientes ou se não houver bases colocadas nos locais adequados, que se construa uma base. 2, 3 tijolinhos você consegue fazer uma base dessa, tá? E vai ficar muito mais tranquilo. Uma outra questão importante que eu gostaria de salientar é que faça com que o seu funcionário que está acompanhando faça um relatório com fotografia. Hoje, todos os nossos colaboradores e funcionários têm seu celular que tira foto, é muito fácil para eles colocar a fotografia do que ele fez, do trabalho dele, no relatório que ele tem que passar para você. Isso para documentar é muito importante, não só para ele mostrar para você, síndico, que ele cumpriu a função dele de fiscal, como também para você se precaver de problemas futuros que o próprio prestador tenha causado lá no seu condomínio. Eu menciono a precaução contra problemas futuros porque o funcionário de uma prestadora que vem desempenhar algum tipo de atividade na laje de cobertura do seu prédio, quando essa empresa retorna, dificilmente é o mesmo. Para você localizar quem foi que fez um determinado problema, quem foi que fez uma determinada barbeiragem lá em cima, é muito complicado. Então, o fato de você ter um relatório com fotos documentando exatamente o que foi feito é muito importante. Como já virou um hábito nosso, em todos os programas nós lemos uma pergunta de um internauta que se relaciona com o tema que estamos tratando. E a pergunta de hoje é muito interessante porque ela se adequa exatamente ao que nós estamos falando. Vem do Sandy Cardoso de Santos, que pergunta o seguinte: sou síndico de um condomínio antigo e as antenas, a haste da luz piloto e até o para-raios estão parafusados na laje. Não tenho infiltrações, mas como me precaver? Eu vou lhe dizer o seguinte: a tua situação não é uma situação ideal, tá?
Acontece que já está consolidada dessa maneira e você está nos dizendo que não tem infiltrações. Se você agora for arrancar todos esses parafusos, esses elementos de fixação para construir as tais bases, você é capaz de criar aberturas onde já existe um dano à manta e vai criar um problema onde hoje não existe. Então eu te aconselho o seguinte: faça uma vedação perfeita em todos esses parafusos, com massas próprias para vedação. E quando você for fazer uma reforma na laje, quando você for colocar equipamentos novos, aí sim você trata de fazer as bases adequadas da maneira que nós estamos indicando. Antes de encerrar o programa, eu queria ler mais uma pergunta recebida por um outro internauta. É o Washington, que é um síndico morador, é assim que ele se declara. E como ele pede urgência no tratamento desse tema, muito embora seja um tema diferente daquele que nós estamos tratando. Pergunta Washington: esta escada dá para o alçapão da laje de cobertura. Ela é segura? O senhor poderia fazer algum comentário sobre escadas marinheiro em um dos programas? Washington, síndico morador. Washington, essa foto que você está nos mostrando e que todos estão vendo agora, mostra uma escada tipo marinheiro. Você pergunta se ela é segura. Para poder responder com propriedade a sua pergunta, eu precisaria ver a parte de cima da escada, onde é o acesso da escada para o pavimento superior no qual ela dá acesso. Isso você não mostrou. Então eu vou te pedir que você reenvie essa foto com mais detalhes, mostrando a escada inteira, mostrando o acesso, como que é o acesso dela para o patamar de cima e assim por diante. Agora, um detalhe que eu gostaria de comentar é que a foto mostra muitas marcas de bico de sapato no meio dos degraus. Isso significa que esses degraus não permitem o apoio integral do pé de quem está subindo ou descendo. A norma manda que os degraus estejam afastados pelo menos 15 centímetros da parede. Não sei se é o teu caso. Quando você nos enviar novamente, esclareça isso, por favor, né? Mas, de qualquer forma, eu acho interessante que essa escada tivesse um pouquinho mais distante da parede, claro, de acordo com as condições técnicas para fazer. Mas a sua sugestão de pauta está dada, é um assunto muito bacana e eu vou informar os nossos amigos internautas, assim que possível, sobre vários assuntos interessantes relacionados a escadas e marinheiro e responder melhor a pergunta do Washington, que eu espero que ela venha mais completa. Bem, amigo síndico, chegamos ao final de mais um programa. Estamos abertos a sugestões, a perguntas, enfim. Use o nosso e-mail, use o nosso site para conversar conosco. Obrigado e até o próximo.